Olá, olá a todos e todas. Nós estamos iniciando com esse vídeo a apresentação da abordagem da sociologia weberiana. Então, nós vamos, ao longo de alguns vídeos, né, iniciando por este, fazer a apresentação, né, da sociologia de Max Weber. E, primeiramente, poderíamos iniciar com a apresentação do próprio autor, né, Max Weber, sociólogo alemão, aí com a sua produção concentrada basicamente no início do século XX, né, tendo a sua principal obra, né, a sua obra máxima, a obra Economia e Sociedade, né, publicada em 2 volumes, sendo que o primeiro publicado, volume 1, né, em vida, o restante dos seus escritos, né, que vieram a público após a sua morte, em 1920, né, morreu relativamente jovem, aos, se não me engano, 56 anos, né, e a sua esposa, Marianne Weber, né, junto com alguns discípulos, né, fez uma compilação de várias anotações de escritos, né, deixados por Weber, e saiu publicação posteriormente. Outra, talvez a obra mais, digamos assim, até mais conhecida, né, também um debate com a proposta sociológica de Karl Marx, né, que é essa outra obra, Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo. Bom, não se resume a essas 2 obras, né, tem escritos políticos, em uma época, né, em que a sua participação, né, tanto na observação de fatos políticos contemporâneos à sua época, como a Revolução Russa, né, mesmo comentários à política do seu país de origem, a Alemanha. Então é um autor extremamente fecundo, né, com uma obra muito vasta, de uma, aliás, o que todos seus biógrafos ressaltam, né, de uma erudição magnífica. A sua formação passa pela economia, pela história, pela sociologia e o direito, sendo que a sua leitura, né, a sua carga de leitura histórica que está presente nas suas obras é algo magnífico, né, o que permitiu desenvolver um método em que, né, a história ela tem um papel fundamental, né, no sentido que a gente pode, né, colocar que ele faz uma análise histórico-social, onde, né, fatos e detalhes, né, estão presentes na sua obra com uma riqueza de detalhes enorme. Quando, por exemplo, né, ele fala da formação do Estado moderno e traz para essa discussão o direito moderno, né, em concorrência com, ou concomitantemente com outros fatores, como o próprio passagem do capitalismo comercial para o capitalismo industrial, né, e na discussão, né, acerca do direito moderno, ele vai mostrando como esse direito, né, foi se especializando e aperfeiçoando, né, ele traz informações como, por exemplo, né, a história constitucional europeia dos ingleses, né, fora do continente, e dentro do continente da própria Alemanha, da França, por sua vez também traz, né, informações e elementos extremamente pertinentes ao direito chinês, né, traz também elementos do direito de países árabes, né, tudo isso mostrando como, né, nós vamos construindo historicamente, né, isso sem esquecer, né, o direito romano, em que ele traz, né, as questões e discussões não só relativas à normatização, mas inclusive aos ritos, aos processos, e volta também do mundo antigo, traz o direito, a influência do direito do mundo antigo, a influência do direito romano, aspectos relativos à Constituição, ou às normatizações medievais, né, os instrumentos jurídicos construídos no período medieval, tudo isso, né, numa riqueza de informações e de detalhes fabulosos, né, onde ele vai mostrando aí como foi se dando esse processo, né,
de influências mútuas sendo realizadas até nos legar aí nesse processo histórico, né, nessa história do homem, ao direito moderno. Aí, como uma referência, né, a essa sua erudição, né, assim, a mesma coisa também acontece quando propõe, né, a estudar as religiões e a economia, né, a influência das religiões sobre a economia. Aí também tem uma bagagem impressionante de leitura, onde mergulha nas escrituras cristãs, no islamismo, né, e vai fazendo comparações interessantíssimas. Então, esse é o autor com o qual nós iremos tratar, portanto, já fica anunciado que nós iremos fazer, né, nos vídeos que iremos apresentar uma introdução, né, e aí uma introdução de fato real, né, mas é interessante a gente aqui fazer também algumas, né, alusões, até mostrando que não seria, né, mereceria um curso de longa duração, né, para que nós pudéssemos dar conta de toda, não só da produção teórica do próprio autor, mas inclusive das suas influências. Né. É um autor que, aí contemporâneo a Durkheim, posterior a Karl Marx, né, do qual ele tem, né, uma crítica, muito embora alguns, inclusive, pela obra, né, que eu apresentei aqui, a Ética Protestante e o Estudo do Capitalismo, que na verdade é uma crítica, né, à lógica do materialismo dialético, né, baseado na discussão da estrutura, né, de pensamento, onde a gente tem a estrutura e a superestrutura como as determinações dos elementos das superestruturas a partir da estrutura, e o Weber, né, desenvolve uma obra magnífica mostrando que é possível também ocorrer o inverso a partir de uma influência, né, da religião sobre os aspectos econômicos, mas, né, é um autor com o qual ele dialoga, né, e faz elogios, né, de que né, uma proposta que ele também bebe nessa fonte, nesse pensador que é anterior à sua produção teórica. Mas, né, faz também uma crítica, ao mesmo tempo que elogia, critica, né, mostrando que essa relação ela tem que ser fomentada e realizada principalmente numa via dupla, né, não num único caminho da estrutura para a superestrutura, mas onde essa relação dialética ela estaria o tempo todo aí, né, entrando aí num processo, né, em que, historicamente, né, a gente teria as determinações econômicas, religiosas. Por outro lado, também é um autor que, ao mesmo tempo em que ultrapassa, né, digamos assim, vai além do Durkheim, mas também tem um diálogo com o Durkheim, né, na medida em que o Durkheim, no seu determinismo, né, se o Marx estava com o seu determinismo econômico, o Durkheim preso ao determinismo dos grupos em relação aos indivíduos, né, onde a posição do indivíduo como um ator social fica bastante limitada na estrutura teórica do Durkheim. O Weber ele rompe com isso quando ele privilegia na sua reflexão o indivíduo em relação com outro ou outros. Tá? Então, não nega a existência, né, da influência dos grupos, né, inclusive da coerção dos grupos, né, que é algo extremamente caro e pertinente ao pensamento durkheimiano, né, a coerção dos grupos em relação aos indivíduos que tentam, aí pensando Durkheim, romper os fatos sociais. No Weber, isso fica muito claro quando a gente sai da discussão da ação social para as relações sociais. Então, na discussão do Weber das relações sociais, né, aparece também, né, a imperiosidade daquilo que é coletivamente construído, né, nos grupos, aquilo que é, por exemplo, a moral legítima, que, ao ser contraditada, né, ao ser colocada em oposição, também reage, né, colocando o indivíduo numa situação de impedimento dos seus avanços contrário àquilo que já é legítimo no grupo. Pois, né, é esse autor que nós iremos trabalhar, que
dialoga com... Tem um diálogo, né, que não é explícito, mas muitos dos biógrafos também trazem, né, como algo que ele não salienta, inclusive talvez até por perspectivas pessoais, que é com a própria psicanálise. Né? A subjetividade é algo, né, presente na reflexão de uma forma, né, muito forte nas reflexões weberianas, como nós iremos ver ao longo dos textos. Né? Mas há um fator, né, que alguns alegam, a própria, né, o Weber tem uma frase interessantíssima, né, num debate em que um colega, impressionado com o vigor com o qual ele participava do debate, defendendo seus argumentos, realizando né, as suas intervenções, é um autor que sempre, digamos, pensou correntes de pensamento e teórico com os quais ele estava, né, num confronto. Então, né, é um autor com, né, uma posição muito firme. E um colega, numa dessas plenárias, né, num desses debates, o interpelou, né, e ele respondeu que, né, a profissão dele, ele dizia que exagerar é a minha profissão. Né, e isso a gente vai perceber, né, ao longo das discussões, né, quando nós estivermos discutindo, por exemplo, o tipo ideal puro, né, ou mesmo dentro dos conceitos ideais puros, né, quando ele vai para os extremos, né, nos tipos de ação social, em que ele vai desde o afetivo puro, que seria quase, digamos aí, a proximidade de um agir descontrolado, né, no seu máximo, até o ponto da ação racional com relação a fins, e que estaríamos diante de um modo racional de pensar, né, de agir, né, um agir com base no pensamento, no cálculo, na previsibilidade, olhando os meios, né, ideais para serem utilizados para se alcançar os fins almejados. Então, na sua proposição teórica, né, tem muito desse, digamos, exagero, né, que ele traz e que colocam como algo, né, que não está só na sua teoria, mas é também algo que ele traz dentro de si, né, sem esquecer que, né, um autor que, inclusive, né, teve questões de saúde psíquicas muito graves, muito sérias, se não me engano, passou, né, 4 anos afastados e, né, de forma impressionante, retoma as atividades de pesquisa, né, e passa a produzir, inclusive, com uma produção até mais densa, né, do que a que ele tinha feito anteriormente. Portanto, é esse o autor com o qual nós iremos trabalhar. Né? Sim, né, com relação às influências, né, ao longo aí de um período histórico, a gente pode, né, chamar a atenção primeiro para a Escola de Frankfurt, a influência sobre pensadores como Horkheim, Adorno, Marcuse. Né? Marcuse tem uma passagem interessantíssima, né, quando ele se apropria da, da discussão da burocracia em Weber e vai discutir o capitalismo moderno, né, e aí o moderno para além do moderno e para além do Max Weber, né, o moderno aí já pós-guerra, onde a tecnologia já tinha, né, chegado a um nível de sofisticação bem mais evoluído, em que o Marcuse traz como resultado, né, ou como consequência desse aperfeiçoamento da burocracia, realmente a burocracia particular, empresarial, industrial, a criação da obsolescência programada, né, que é uma discussão interessantíssima, né, que vem lá já dos anos 50, 60, com Herbert Marcuse, e que depois vários autores foram, né, trazendo com mais evidências empíricas e mostrando, né, e hoje é algo, né, que até é do senso comum, né, que a gente percebe somente com as limitações temporais, né, dos equipamentos eletrônicos, mas até, né, quando a gente pensa a divisão anteriormente se fazia de bens de curta duração e bens de longa duração, né, praticamente já não existem esses tais bens de longa duração, todos eles com a vida muito curta, né, pois esse é o autor com o qual nós iremos nos debruçar, e eu queria inicialmente aqui trazer para a nossa discussão, eu vou trazer aqui uma planilha,
para que a gente possa fazer aqui uma reflexão do conceito de sociologia em Weber, né, que para Weber vai definir como a sociologia como a ciência que se propõe compreender, por interpretação, a ação social e, com isso, explicar de forma causal seu desenvolvimento e seus efeitos. Aqui a gente vê claramente aqui a sociologia compreensiva, né? E aí o compreender aqui é fundamental a gente entender que se trata da interpretação ou identificar as causas que motivaram a ação e seus efeitos. Aí a gente pode pensar, né, com Weber, que toda ação é causal, né, no sentido de que toda ação tem causas, e aí no plural, ou seja, é multicausal. Né? A ação dos indivíduos, dos grupos, e aí do Estado, né, são ações que são cometidas em função de causas que impulsionam. Né? Caberia aí, né, como um pensador também denominado, né, que é uma outra forma de classificação do Weber, que seria o desencantador do mundo, né, é aquele que pensa a racionalização, aliás, ele pensa a racionalização aqui de duas formas, né? O racional no sentido lógico-matemático, né, daquela ação pensada com o objetivo de fins, mas também a racionalização na perspectiva do sociólogo, do pesquisador que interpreta, ou de quem faz sociologia, né, no sentido mais amplo, aquele que racionaliza no sentido de encontrar os nexos causais desta ação social, ou seja, as causas determinantes, a engrenagem de funcionamento dessa ação e as consequências dessa ação. Então, nós iremos ver, né, que não existe, aí a gente não pode falar de uma circularidade, mas a gente vai discutir que, né, essas consequências, né, depois elas retomam e voltam aqui como causas também dessa ação. Então, que a interpretação percebida aqui no sentido da racionalização, ou seja, pensar sobre. Então, a sociologia seria essa sociologia compreensiva que busca essa interpretação das ações, entendendo a ação social como o agir de um indivíduo ou como, né, ou grupo, como eu falei recentemente, em relação a outro ou outros. Não necessariamente, né, esse agir em relação a outro implica que esse outro esteja presente, ou esse outros esteja presente, né, dado que o indivíduo ele introjeta esse outro e esse outros no processo de socialização e a sua ação. Quer dizer, mesmo quando, né, esse outro ou outros não está presente, ela está influenciando, né, que é o agir de acordo com a expectativa que o outro ou outros têm no agir dele. Então, pensando aqui como exemplo, né, podíamos pensar aqui o seguinte, aquela situação em que um transeunte, né, um cidadão caminhando, e ele se depara com, sei lá, com uma cédula no chão, e não tem ninguém próximo, né, mas mesmo assim, né, comete, digamos assim, um certo vacilo, né, se pega ou se não pega, né, fica ali meio na dúvida, muitas vezes, né, num drama que ele nem percebe na hora, mas num certo drama de consciência, e pega o dinheiro. A gente está diante de uma pessoa que está agindo, né, e essa ação, né, que o levou a ter uma certa dúvida quanto a cometer ou não cometer, né, embora não tivesse ali, digamos, aliás, pudesse até não ter ninguém presente naquele momento, né, mas é um agir que está tomando em consideração a expectativa de outro ou outros, né, ou a expectativa que esses outros ou outros têm da sua ação. Então, ele, né, tem, né, nessa relação aí, né, um agir trazendo, né, para a forma como ele age, né, esta expectativa. Portanto, é sempre uma ação em relação a outro, né? Portanto, não em relação ao objeto, daí não seria uma ação social, né? O Weber traz uns exemplos interessantíssimos na sua obra Economia e Sociedade, quando ele fala, né, dos
do ciclista, né? Vamos mesmo pensar aqui um indivíduo que caminhando numa rua e de repente, né, tem, sei lá, nessa rua tem um descampado e uma pedra, né? Essa pedra ela se move em direção a esse indivíduo, né, movida pelo vento, algo dessa natureza, e esse indivíduo, como é que a ação se desloca, ele corre, né? Quer dizer, não é uma ação aí, uma ação social, porque não tem o outro, né? Diferentemente, seria de alguém que empreende aí, né, uma fuga, que corre, em função de alguém que, né, jogou uma pedra nele. Aí nós estamos diante de uma ação, né, que é em relação ao outro. Né? Né, é um agir, né, que tem o outro presente, né, e nessa ação se refere àquela pessoa. Portanto, né, esse agir tem que ser compreendido como fazer externo ou interno, relacionado com sentido subjetivo. Né? Aí aqui merece aqui uma discussão um pouquinho mais detalhada, porque é essa questão que, né, eu coloquei anteriormente com relação a essa presença da subjetividade do pensamento do Max Weber, né, que tem muito de psicanálise, porque aqui nós estamos falando de fenômenos psíquicos, né, medo, ideias, pensamentos. Né, podíamos pensar aqui, né, uma outra situação para a gente entender esse agir em relação ao outro e as motivações, né, que são motivações subjetivas, né, que levam o indivíduo a cometer essa ação. Pensemos aqui, por exemplo, um transeunte que se depara e se encontra com um mendigo, né, e esse mendigo age em relação a esse pedestre, pedindo, né, uma ajuda, pedindo auxílio, né, esmolando, e o, o pedestre, né, age em contrapartida, né, dando uma moeda, né, para o pedido realizado. Quer dizer, um olhar pré-estação, né, um olhar, digamos assim, do senso comum, né, conclui com a aparência dessa ação que a ação do pedestre que deu a moeda porque o indivíduo pediu. Portanto, né, podia, numa breve reflexão, dizer que o indivíduo deu a moeda para ajudar o outro. Aí nós teríamos que trazer outras questões, né? Quer dizer, outras questões que estão levando a esta ação, né? Que são essas subjetividades presentes no indivíduo. Olha, esse indivíduo pode ter, né, feito essa doação porque tem interiorizado nele, né, todo um, aspectos religiosos, né, ideias religiosas, uma ética religiosa, né, como também contemporaneamente pode ser a, a, a idealização que ele tem de um mendigo e de esmoléu, de um morador de rua que é viciado em drogas, né, que tem o vício de crack, e que poderia, caso ele não desse a moeda, poderia, né, cometer uma ação né, que pudesse colocar em risco a sua própria vida. Né? Então ele age dando esse dinheiro, de fato reagiu, porque o mendigo pediu primeiro, né? Então ele reage a essa ação agindo, né, dando essa moeda, motivado por medo, né? Ou, aqui no outro aspecto, motivado por uma questão religiosa, da possibilidade da ascese, de fazer um bem aos necessitados, né? Como um caminho para o reino dos céus. Então, na verdade, o que aparece aí é que essa ação do indivíduo é motivada por algo que ele traz dentro de si, e não que esteja fora dele. Né? Quer dizer, ele age em relação à expectativa dos outros ou outros, né? E aí a gente pode pensar que nessa ação o mendigo aparece como um objeto que pode o levar a alcançar aquilo que ele traz dentro de si, né, na forma subjetiva, idealizada, de representação. Então, é uma ação que busca, né, atender um sentido subjetivo. Portanto, o sentido é subjetivamente visado. E aí, em resumo, né, a subjetividade seria o caráter de todos os fenômenos psíquicos, enquanto fenômenos de consciência. É isso que eu estava trazendo aqui nessa discussão. Pois bem, né, a gente trazendo aqui
Aqui a gente já pode, né, passar a uma discussão concernente à metodologia do Weber, né, que poderíamos trazer aqui como que vai ser extremamente importante para a gente compreender as discussões posteriores, e aí eu vou retomar novamente esse tema, né, que a gente vai discutir agora os tipos de ações no vídeo seguinte, né? E para compreender, né, a sutileza, né, da estrutura do pensamento do Weber, é preciso que a gente entenda que o Weber trabalha, né, a ideia da construção dos tipos ideais, os tipos puros ideais, os tipos ideais puros, que são, na verdade, conceitos, e aí lembrando lá no início aqui desse vídeo, né, que são exageros construídos a partir da própria realidade, né. Poderia aqui pensar aqui como exemplo, né, imaginar um conceito relativo a uma empresa competitiva no mercado global, né? Ou seja, uma empresa transnacional. Então, a gente poderia trazer aqui alguns elementos, né, conceituais para definir essa empresa. Poderia ser uma empresa que atua em vários continentes, uma empresa que tem o capital em vários setores de atividade econômica, uma empresa que tem uma estrutura de funcionamento em que os setores que ela atua são complementares, uma empresa que tem uma influência, inclusive, no campo político de alguns países onde ela atua, né? Inclusive financiando campanhas, participando de decisões políticas, uma empresa com um capital, né, ativos e passivos, relativamente altos, né, bastante elevados. Quer dizer, na medida que a gente está construindo esses conceitos, né, nós estamos chegando naquele, digamos, máximo que seria construído a partir da observação direta do que se vê no conjunto de empresas. Portanto, essa forma, né, de construir o conceito, ela nos faz abstrair da própria realidade, embora seja construída com base no real, mas como é construído a partir do que a gente vai elencando das variáveis que são encontradas, né, nos, nos, nos modelos mais representativos, né, seja de uma empresa transnacional norte-americana, de uma empresa transnacional asiática, de uma empresa transnacional sul-americana, né, europeia, e à medida que a gente fosse elencando, né, as variáveis que estariam presentes naquela que classifica essa, classifica aquela, a gente estaria construindo um conceito que estaria descolada da realidade. Né? E a pergunta, né, viria, então, para que a construção desse conceito? Aí há digamos, uma estratégia, né, teórica do Weber fabulosa, porque, simultaneamente, né, ele traz aí uma discussão que é muito interessante, concernente à questão da objetividade do conhecimento científico, né, quando, né, o indivíduo que não pode retirar de si, né, os seus próprios ideais, os seus próprios valores, na eleição das variáveis com a qual ele constrói esse conceito, os seus valores estão presentes. Mas após a construção desse conceito, a partir das variáveis eleitas, e aí compreendendo que nenhum pesquisador seria capaz de alcançar a realidade plena, ou seja, representar a realidade tal qual ela é, dado que toda a realidade é tão complexa que nós não seríamos capazes de elencar todas as variáveis, ou seja, poderíamos chegar próximo dessa realidade a partir da soma dos resultados desses estudos que foram feitos com base em variáveis elencadas de forma diferente, podendo até ter coincidências, mas jamais as mesmas variáveis levantadas, até porque as próprias subjetividades, as ideias existentes nos pesquisadores poderão, né, e com certeza trarão elementos diferentes, olhares diferentes para essa realidade. Agora, a partir da construção desse conceito, né, a objetividade em classificar o real, por exemplo, a empresa A existente na Europa, a empresa B existente nos Estados Unidos, ou na América do Norte, né, seria estaria próxima a esse conceito, né, que proximidade ela teria? Né?
pegando aqui um outro exemplo, nós podemos pensar a mesma coisa relativa à democracia, né? Onde nós podemos elencar alguns países, né? Estados Unidos, Suécia, Brasil, poderíamos concluir, né? E eles têm elementos comuns que classificam, né, esses países como país democrático, como o direito de votar e ser votado, é, o voto secreto, acesso à justiça, o jornalismo livre. Agora, à medida em que nós fôssemos avaliando cada um desses países, né, a gente poderia ver se, diante de todos os conceitos levantados, né, com relação à definição da democracia, se os três estariam no mesmo estágio de democracia. Será que o jornalismo, por exemplo, ele tem essa liberdade desses três Estados-nações, dado aqui como exemplo, de forma igual? Ou, por outro lado, o direito de ser votado até existe, mas qual é o peso econômico para influenciar as eleições em cada um desses países? Então, a gente teria aí, na verdade, o conceito, a construção desse conceito como um tipo puro, em que ele não vai encontrar, a não ser por exceção, uma correspondência na realidade. E é com isso que nós iremos, né, trabalhar no próximo vídeo, né, a partir da compreensão da proposta metodológica weberiana de tipo ideal puro, e fazer uma discussão sobre os tipos de ação sociais, os tipos de ações sociais, né, e aproveitar também fazer uma relação aí, uma discussão, trazendo aí para as realidades, inclusive para a realidade brasileira, né, verificando aí a aproximação da sociedade brasileira de qual tipo de ação. Bom, essa era a discussão, né, a proposta para esse vídeo, e aí aguardo, né, aqueles que assistiram a esse vídeo concernente ao pensamento do Max Weber, o primeiro, né, que nos acompanhe nos vídeos seguintes. Então, muito obrigado a todas e todos, e até o próximo vídeo.